Fala, jogadores, exatamente isso. Como tá escrito aí, essa é a aula mais importante aqui da metodologia e também tem conexão direta com a assessoria, até por isso que a assessoria, a metodologia está dentro da assessoria. Porque, basicamente, a partir dessa aula você vai ter clareza acerca daquilo que constitui o processo de chegar no físico de elite. Então, a partir dessa aula, você vai ter um mapa que ele está totalmente preparado para que você de fato consiga chegar no físico de elite. Lembrando que são dois mapas diferentes, tá bom? Um mapa é para assessoria, que você pode estar encontrando lá dentro do módulo de bônus assessoria OJT, e outro mapa é esse mapa aqui que eu vou estar mostrando para vocês hoje da metodologia. Lembrando que os dois mapas se complementam, a única diferença é que esse é mais específico para quem vai fazer a metodologia. Porém, você pode baixar os dois tranquilamente e você compara e vai vendo e vai marcando os dois se você quiser, tá bom? Porque os dois são basicamente a mesma coisa, porém um ele é mais técnico, ou seja, tem a parte de você fazer determinadas ações, e o outro ele é mais de resultado. Então ele vai ser mais, alcançou tal meta, que é o da assessoria. Porque na assessoria, o atleta ele não precisa fazer todo o processo. Então, basicamente, eu só vou colocar ali os marcos de resultados que ele tem e esse tipo de coisa, beleza? Agora aqui da metodologia você tem um passo a passo da coisa que você vai fazer na prática, beleza? Para isso, eu vou estar compartilhando minha tela aqui, ó, vou estar mostrando para vocês justamente essa parte aqui, que é o mapa da sua jornada em busca do físico de elite. Então, o primeiro marco aqui é você assistir essa aula, beleza? Isso é muito importante que você assista essa aula para que você entenda, para que você possa ter clareza acerca daquilo que você vai conquistar, vai fazer e vai ter que alcançar ao longo desse passo a passo. Bom, o marco 2 é você resumir os módulos de 1 a 5 do domínio treinamento, que é o nosso módulo completo, nosso treinamento aí, justamente ensinando como chegar no físico de elite passo a passo, de forma aprofundada, tudo que você precisa fazer na prática, beleza? Então você vai resumir os módulos 1 a 5, que são os módulos onde você tem a parte de avaliação física, você tem toda a parte ali onde você aprende a montar uma sessão, a periodizar, você aprende a, de fato, todos os pilares básicos de treinamento físico e treinamento em geral. Depois você vai ter uma atividade que você vai ter que postar lá na comunidade, beleza? Eu não escrevi aqui, mas basicamente você tem que postar na comunidade, não adianta só fazer, né? Mas enfim, você vai fazer a atividade de periodização. Essa atividade está lá dentro dos módulos, beleza? E você basicamente vai estar fazendo ali a sua primeira periodização na prática, beleza? A partir disso, você vai definir o seu momento. Então vamos supor, você vai definir qual é o microciclo que você está nesse momento, qual é o mesociclo e qual é o macrociclo, e colocar isso dentro dessa atividade de periodização. Então, digamos que aqui são dois marcos que fazem parte da mesma coisa. Quando você fizer um, naturalmente, você tende a concluir o outro. Esses são os pilares, beleza? Depois a gente tem a parte de organização e planejamento. Então, você vai ter que assistir todas as aulas aí sobre como organizar a periodização dentro da planilha de treinamento exclusivo que a gente liberou para vocês do alto rendimento. E também você vai começar a registrar os seus primeiros resultados nas avaliações físicas. Lembrando que isso daqui você vai postar dentro da comunidade todos os seus resultados iniciais, beleza? Depois você tem os primeiros passos, onde você começa a realmente caminhar em busca dos seus objetivos. Então você vai ter que resumir todos os módulos de valências e componentes físicos, então os módulos de velocidade, resistência, tudo passo a passo, mostrando como, de forma aprofundada, sobre como que eu posso ganhar velocidade, como que eu posso ganhar resistência, questões biomecânicas desse tipo de trabalho e assim por diante. Então toda essa parte mais aprofundada você vai estar resumindo, e aí você vai poder marcar o nosso marco 7. Lembrando que o nosso marco 8 vai ser basicamente ali você organizar toda a sua temporada na planilha de periodização. Alguns podem ser que eles façam isso aqui no marco 3 e 4, porém aqui no marco 3 e 4 você ainda não é obrigado a periodizar toda a sua temporada, né, para concluir. Basta você já fazer a atividade inicial, que é definir o seu momento de treinamento, né? Agora, ou planejar um mês no máximo, mas você planejar toda a temporada é no marco 8. Obviamente, se você tiver feito isso lá atrás, você pode já marcar, beleza? Até porque, por mais que esteja alinhado marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser que você conclua o 7 e às vezes ainda não concluiu, pode ser que você conclua o 8 e não concluiu ainda o 5, por exemplo, e assim por diante. Um pouco difícil, né? Mas pode acontecer.
Depois você tem o marco 9, onde você vai postar os seus registros diários de treinamento dentro da comunidade. Então você vai colocar os seus resultados de escala de percepção de esforço, toda aquela parte de controle do treinamento. Você vai estar postando lá, bem como está postando a sua rotina diária e semanal de treinamento. Essa é o marco 9. E aí a gente já chega no primeiro resultado, onde você vai registrar os seus primeiros resultados do primeiro mês de treinamento, do seu primeiro mês de evolução. O marco 11, basicamente, é você analisar e produzir um relatório, onde eu tenho aulas, tá? Lá dentro você vai ter aulas, onde eu vou te ensinar realmente a produzir e realmente analisar de forma aprofundada o seu primeiro mês de treinamento. E aí você vai estar fazendo esse relatório, tanto do que você fez em relação a componentes e valências, mas principalmente relacionado às cargas de treinamento, beleza? Vai avaliar essas cargas foram corretas, não foram, dá para intensificar, ou preciso de uma semana de descanso, de recuperação, onde eu ensino todas essas questões de microciclo lá dentro, e aí você vai avaliar isso, tá? E aí você vai avaliar, vai produzir o relatório e vai estar postando dentro da comunidade. E aí depois você vai, como último marco aqui do seu primeiro resultado, finalizar e resumir todo o curso Domínio e Treinamento. Então aqui você já vai ter concluído todos os módulos, beleza? Para poder de fato chegar no próximo resultado, enfim, a última etapa. E a última etapa consiste em alcançar a fase específica do treinamento. Então, se você gastou 1 mês ou 2 na fase geral do treinamento, e vou ensinar isso para vocês também nas próximas aulas. Se você alcançou a fase específica do treinamento, aí você já vai ter alcançado esse marco. É muito importante para que de fato você consiga ir para a parte mais intensa e realmente começar a ter os seus primeiros resultados. E aí o marco 14 já é você começar a aplicar isso com constância, revisando e tal. Uma vez que você vai revisando, vai melhorando o processo, você vai chegar no físico de profi. Uma vez que você chegou no físico de profi, você alcançou o marco 14. Só que lembre-se, muitos atletas se acomodam aqui e esse não é o objetivo, a gente quer ir além, beleza? O físico de profi, ele envolve um certo potencial genético, sim, mas muito pouco, tá? Para você de fato buscar o seu máximo de potencial genético, você vai ter que chegar ao físico de elite. Só que antes, você vai fazer uma revisão sistêmica do treinamento com a comunidade. Então você vai postar lá dentro e você vai ter que fazer toda uma revisão sistêmica, ou seja, uma revisão completa se você de fato está condizente para poder chegar no físico de elite ou se o que você está fazendo não vai te levar. E a gente vai analisar isso, eu também vou dar uma analisada juntamente com você dentro da comunidade. Uma vez que você fez essa revisão sistêmica, eu ensino a fazer isso também nas aulas, você vai então ter aí a oportunidade de fazer isso por mais 1 mês, e aí com 90 dias, provavelmente, se você tiver feito tudo certo, porém, como eu sempre falo, esse resultado ele é um pouco variável, mas a média é 90 dias, você pode estar chegando de fato ao físico de elite, marcando o marco 16, ele está até grifado em negrito, porque é o marco mais importante e realmente o nosso objetivo. Esse marco, ele já seria o último, porém eu quis deixar de bônus aqui, esse último aqui, que é a chegada ao altíssimo rendimento ao JT. Uma coisa é certa, todos aqui podem chegar no físico de elite, porém pouquíssimos de fato conseguem chegar no altíssimo rendimento, porque o altíssimo rendimento também envolve potencial genético e nem sempre você vai conseguir ter esse potencial genético para chegar no altíssimo rendimento. Porém, se você já estiver no físico de elite, as suas chances de chegar em um ótimo resultado já é muito grande. Por isso é muito importante que você de fato esteja fazendo todo esse passo a passo, para que uma vez que você faça isso, você consiga chegar no altíssimo rendimento e consiga não só alcançar o físico de elite, mas conseguir progredir, conseguir ter resultados reais dentro do futebol. Então, é muito importante que você faça essa aula à risca, baixa o mapa aqui e segue ele passo a passo, beleza? E se você está dentro da assessoria, vai lá no módulo de bônus da assessoria, porque lá dentro tem um mapa adaptado para quem está na assessoria. E se você quiser baixar os dois, não tem problema, porém se você só está dentro da metodologia, eu recomendo que você siga o da metodologia. Se você está na assessoria, segue o da assessoria, porque vai ficar mais fácil de entender e melhor de se aplicar, beleza? Então não cometa o erro de pegar o da assessoria, sendo que você está somente na metodologia e tentar aplicar, beleza? Os dois você pode aplicar, porém um que não seja condizente com o curso aqui, o método que você está seguindo, não é legal, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula muito importante, já baixa aí e a gente vai agora, de fato, entrar em toda a parte teórica e prática do que você precisa fazer no seu treinamento para chegar no próximo nível. Bora para cima!